Eu sou a Alexandra, sou terapeuta daquilo que vou falar hoje e sou formadora também desta técnica. E hoje vamos falar sobre como o trabalho sobre o corpo pode afetar o nosso estado emocional, fazer com que nos podemos sentir melhor. O nome do workshop chama-se Kinesiologia Emocional e chama-se Kinesiologia. Não é o nome que eu normalmente aplico à técnica que faço, mas porque pode ser abordado desta maneira também. Digamos que é um trabalho sobre os músculos, sobre a parte física do corpo. E, por outro lado, digamos que o percurso que levou à criação da técnica que eu utilizo começou pela kinesiologia. Então, é uma maneira de também lá chegar. O senhor que criou a kinesiologia aplicada, que se chamava George Goodhart, estudou meridianos da medicina tradicional chinesa, que são os canais por onde a energia passa no corpo, onde são colocadas as agulhas da acupuntura. E no trabalho dele descobriu que se fizesse tapping, ou seja, não temos uma palavra portuguesa para tapping. Tapping é bater com batidinhas. Não é pressionar, é um toque repetido. Batidinhas nos pontos. A acupuntura tinha o mesmo efeito se colocasse lá uma agulha. De algum modo, isto foi utilizado para o seu trabalho na kinesiologia aplicada, que foi a técnica que ele foi desenvolvendo mais aprofundadamente. Entretanto, um outro senhor que também estudou kinesiologia aplicada, mas que era psicólogo e australiano, descobriu que juntando informações positivas a esse toque nos pontos meridianos provocava uma alteração emocional nos seus pacientes e uma melhoria no seu estado geral. E depois chegamos a um senhor que se chama Roger Callan, que é normalmente considerado como o pai das medicinas energéticas, mas o pai, digamos assim, o avô do Emotional Freedom Technique, que é a técnica que eu vou falar hoje, que também estou kinesiologia, estou mais meridianos, e ele trabalhava, era psicólogo, trabalhava com pessoas com perturbações de stress e ansiedade, relacionadas com fobias e outras coisas. Há aqueles ataques de pânico muito fortes, por exemplo. E ele tinha uma cliente que se chamava Mary, que tinha uma fobia de água enorme, tinha dificuldade em tomar banho, estar perto de água, e ele tratava a Mary já há bastante tempo, com todas as técnicas que ele sabia, e não conseguia resolver o problema. Então, numa altura qualquer, tinha estado a estudar meridianos e soube que alguns do meridiano do estômago tinha uma relação com o medo da água. Não sei onde é que ele foi ler isso, não deve estar nos mesmos livros, mas ele é assim que conta a história. Então, quando eu estava a fazer o trabalho com a Mary, na borda da piscina onde eu costumava trabalhar com ela, para ter aquela presença da água ali mais perto, decidiu dizer para ela fazer um toque neste ponto, que é o ponto número 1 do meridiano dos rins, enquanto ela pensava na água. Foi assim que aconteceu. E de repente a Mary diz: já não tenho medo da água, já não tenho problema nenhum com a água. E foi para a piscina e salpicou-se, tomou banho e tudo e mais tudo. Ficou curada, por assim dizer. Então, isto é uma coisa que não acontece sempre assim, está bem? Não acontece sempre assim em todos os casos, mas realmente foi digamos, o ponto de viragem no trabalho do Roger Callahan, sim. Eu desculpe, mas eu não baralho os nomes. Tenho os nomes, depois às vezes faço composições. Então, do Roger Callahan, com o seu trabalho com clientes com fobias. E ele continuou com estudos e sintetizou uma coisa que ele chamou algoritmos para tratar cada assunto. Ou seja, havia um conjunto de pontos que ele tocava numa determinada ordem para tratar cada uma das coisas. Agora uma coisa, se fosse de aranhas, se calhar era outra, se fosse um problema do fígado emocional ou de medo, de outra coisa qualquer, era uma sequência. Ou seja, criou sequências de pontos para cada problema. E isso funcionava razoavelmente bem, funcionou bem, teve bastantes alunos. Mas, entretanto, alguns dos alunos que começaram a pensar que talvez aquilo fosse um procedimento pouco longo. E dentro desses alunos, o Gary Craig, que era engenheiro e performance coach, ou seja, era uma pessoa muito mais determinada e muito mais metódica, se calhar,
ou mais prática, eventualmente, lá começou a pensar que as sequências dos pontos, aquilo incluía sempre os mesmos pontos, eram só tocados em ordem sequencial diferente, então aquilo que ele decidiu foi tocar em todos os pontos, fazer uma sequência com todos os pontos, mais um procedimento que tinha a ver com o movimento dos olhos, e focar-se no problema. E funcionou. Como esta técnica ficou muito mais simples do que todos aqueles algoritmos, para cada sequência tinha que ter uma ordem específica, ficou a técnica muito mais abordável, ou seja, muito mais pessoas conseguiram entendê-la, utilizá-la para autoprática, para aplicação, porque é incrivelmente simples. Então, foi assim que esta técnica, o Emotional Freedom Techniques, se foi espalhando pelo mundo, ou seja, o Gary Gregg tinha bastantes pessoas do mundo da psicologia, na altura andavam a tentar tratar os seus pacientes de problemas mais profundos e que demoravam mais tempo, problemas emocionais, problemas de fobias. Ele tratou também os veteranos da guerra americanos que tinham os traumas de stress pós-traumático da guerra, que ficavam perturbados imensa vida e era uma coisa que ficava durante muito tempo. Ou seja, ele fez bastante trabalho com uma variedade grande de pacientes em várias áreas e obteve sempre sucesso. E realmente houve muita gente que foi aprendendo com ele, foi aprendendo esta técnica, que se divulgou por todo o mundo. Hoje em dia há milhões de pessoas que praticam esta técnica em autoprática para tratar os seus próprios problemas e também para aplicar ou amigos e familiares só, ou pessoas que são terapeutas e que praticam isto com os seus clientes para ajudar outras pessoas. Então, as diferenças, de algum modo, aqui que o Roger Callahan introduziu, ora, digamos que desde o iniciador, George Goddard, que trabalhava com os pontos meridianos, trabalhou já com um conceito que era um pouco desconhecido da medicina ocidental, por assim dizer. O conceito de energia, os conceitos de canais de energia, por onde circula uma coisa que não se vê, na altura não se media. Hoje em dia já se conseguiu medir e localizar os meridianos. Já existe, é mesmo um fiozinho qualquer, muito fininho que passa, dos sítios onde os chineses diziam que passava, realmente. Mas na altura ainda não conheciam medidos, era uma espécie de uma fantasia, por assim dizer. Os cientistas gostam de tudo muito palpável, na altura ainda não tinham conseguido apalpar os meridianos. Por isso era uma ideia um pouco radical, mas de qualquer modo era uma ideia mais fisiológica. Há uma corrente eletromagnética que passa através do nosso corpo e que tem determinado efeito. Mas o conceito de campo energético foi sendo trazido ao de cima com o tempo, ou seja, com o Roger Callahan, com a teoria do pensamento, de focarmos o pensamento ficar focado no assunto que queremos tratar enquanto fazemos o tapping. Ele traz o conceito do campo do pensamento, ou seja, o pensamento influencia alguma coisa daquilo que se passa em nós e à nossa volta. Guia, digamos assim, a nossa energia para um determinado assunto. E é esse trabalho com a energia que que eu acho que simplifica mais o trabalho que podemos fazer quando estamos a trabalhar com questões que parecem complicadas, que é as questões emocionais, ou as questões de comportamento, ou as questões que estão todas relacionadas com perturbações que nós chamamos de psicológicas. Porque muitas vezes, se as tratarmos à luz de uma questão de mais energia, menos energia, perturbação energética ou fluxo energético, as coisas tornam-se mais simples de perceber e às vezes mais fáceis de resolver também. Não ficamos tanto a pensar e a analisar. Vamos ser mais práticos e introduzirmos mais fluxo de energia e tudo corre melhor a partir daí. E eu não estou a falar nada contra as pessoas da medicina tradicional chinesa. Ok. Então, este campo de energia, como se utilizava para trabalhar com os psicólogos usavam para trabalhar com as questões emocionais, criou uma espécie de uma área da psicologia que era a psicologia energética. Psicologia energética, realmente, então estabelece a relação que existe entre os sistemas eletromagnéticos do corpo, que são o sistema nervoso central tem um sistema eletromagnético próprio, o coração tem um sistema eletromagnético próprio, o nosso cérebro tem um sistema eletromagnético próprio, ou seja, emite vibração de uma determinada comprimento de onda. Então, estabelece este estado energético, por assim dizer, eu gosto de simplificar e chamar isto de energia, com
com aquilo que sentimos, que são as emoções, com aquilo que pensamos, com o nosso comportamento e também com o nosso estado global de saúde física, porque está tudo ligado. Todas estas partes, estes componentes, é um todo. Não nos podemos separar em partes, como a parte dos médicos hoje em dia, separam-nos em partes. Temos uma dor e damos o comprimido para a dor, mas depois não sabem que esse comprimido vai afetar o estômago, pelo menos, ou que o comprimido vai fazer outra coisa qualquer, descarregar no fígado e os rins têm que trabalhar para qualquer coisa. Separam o nosso dente do resto do sistema todo, ou então separa o nosso pensamento e as nossas emoções daquilo que sentimos também no corpo. Não é? Embora há remédios que dizem que as pessoas têm dor, dizem que é dor psicossomática. Mas também não tem maneira de tratar isso. Porque também a parte emocional não é muito cuidada. Então, esta psicologia energética, dentro desta área da psicologia energética, há várias técnicas que trabalham desta maneira com a relação global, ou seja, holística, quer dizer que é integrada, ou seja, o corpo é tudo integrado. Temos uma energia, temos um corpo, temos uma mente, temos um pensamento, temos coisas que não vemos em nós. Existe mais em nós do que aquilo que nós vemos. Por isso, integra isto tudo e que trabalha também com as questões emocionais. Há várias técnicas, tenho aqui alguns exemplos. O Thought Field Therapy, que foi aquela que o Roger Callahan criou, se chamava Terapia do Campo do Pensamento, ainda existe hoje em dia, há pessoas que a praticam. Há outra que se chama TAT, Tapas Acupressure Technique, que é continuar a fazer tapping em alguns pontos de acupuntura, mas é um protocolo um pouco diferente deste que nós usamos aqui. Temos a Energy Psychology, do chamado Fred Gallo, que também utiliza um determinado conjunto de pontos diferentes deste. O EMDR, que trabalha apenas com movimentos dos olhos, dos globos oculares, diz que reprocessa o modo de funcionamento do cérebro. E o Psyche, que trabalha com cruzar e descruzar os braços, com a reprogramação do cérebro através da condição fisiológica. Eu não conheço estas técnicas aprofundadamente, ou seja, sei-as assim muito por alto. E depois há aquela que realmente é a minha técnica, que é EFT, Emotional Freedom Techniques, em português, Técnicas de Libertação Emocional, ou Tapping, Magic Tapping, há um livro que se chama Magic Tapping. Porque tapping para os ingleses é uma maneira mais simples de dizer como é que a técnica é aplicada, que é através de um tapping, bater, repetido, em alguns pontos. Então, mesmo dentro desta técnica, o seu criador, o Gary Craig, criou na altura, e hoje em dia a técnica que ele criou, da maneira como ele a criou, chama-se clássico. FT clássico tinha um protocolo específico, que era uma sequência de voltas, mais os movimentos dos olhos e uns cantarolares, umas coisas assim, e depois mais uma outra sequência diferente. Hoje em dia, já, muitas coisas com o tempo foram vindo em desuso, foram-se verificando que não era necessário, e a técnica foi-se ainda simplificando mais. Por isso, hoje, o Gary Craig já fez o Optimal EFT e o Golden Standard EFT. Hoje em dia, que também já é mais simples e já é mais de acordo com aquilo que foi sendo aplicado e viu-se que tinha resultados na mesma. Por isso, se uma coisa funciona sendo simples, para que complicar, não é? Melhor ser simples. Depois, há uma técnica que se chama Matrix Reimprinting, do Carl Dawson, que tem a ver com o conceito que vamos reimprimir na matriz, que é um campo que nos perpassa, que é assim um pouco misterioso, mas que existe à nossa volta e dentro de nós, vamos reimprimir os momentos traumáticos, ou seja, vamos chegar a um momento traumático e mudá-lo. Na verdade, como eu trabalho, também faço isso. Portanto, não chamo uma técnica específica, chamo uma técnica no meio do trabalho que eu faço com cada cliente, se for caso disso. Depois, há o Clinical EFT, de um Dawson Church, que é um médico norte-americano também na área das psicologias, não sei se ele é psiquiatra, psicólogo, qualquer coisa assim, que formulou um protocolo específico para apresentar a Associação dos Psicólogos Americanos para o EFT ser incluído no estudo, ou seja, ser uma das técnicas incluídas no estudo dos psicólogos, porque realmente é uma ótima maneira de tratar as questões emocionais. Já falei com alguns psicólogos e realmente alguns mais amigos dizem
sinto-me um bocado frustrada porque às vezes não consigo ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. Vão ali, depois sinto que não tenho uma coisa que seja suficientemente poderosa, eficaz para os ajudar. Por isso, esta técnica é mesmo boa para os ajudar a ter mudanças bem mais rápidas. E depois há mais uma diferente, que é o Fast EFT, de Robert Smith, que também sintetiza o protocolo ligeiramente de maneiras diferentes e trabalha com mais uma outras coisinhas de programação neurolinguística mais aplicada. Isto são tudo pormenores técnicos só para vocês perceberem que não há uma verdade única. E não há uma regra única. Isto trabalha de uma maneira que é bastante misteriosa, ou seja, ainda se está a estudar porque é que isto funciona. Não há uma suspeita, mas há uma ideia de que dentro do nosso cérebro temos umas glândulazinhas que servem para várias funções e há uma delas chama amígdala, o centro do cérebro, que dá a nossa resposta ao stress, ou seja, e eu não sei muito sobre este assunto científico, está bem? Então, eu só sei isto. Na realidade, aquilo que se pensa é que ao fazer o tapping estamos a reprogramar a resposta ao stress da amígdala. Mas eu tenho a noção que essa resposta ao stress influencia também o nervo vago, que está ligado a todos os nossos órgãos, por isso, e está ligado à fáscia, a fáscia que é uma película muito fininha que reveste uma parte dos nossos órgãos, contém muita informação emocional, muita informação energética. Por isso, estamos a reprogramar mais do que o nosso cérebro, estamos a reprogramar o nosso corpo todo. Só que ainda não está estudado, há coisas que ainda não são medidas, por isso ainda é tudo um pouco... Não é cientificamente comprovado, porque alguma da prática comprova que funciona, mas ainda não sabe exatamente porque é que funciona. Também só para dizer que realmente há aqui a técnica de uma maneira simples e que pode ter variações e funciona na mesma, ou seja, há possibilidade de variações, não é rígida, é muito flexível, é adaptada a cada um e adaptada também de várias maneiras. Depois, há uma senhora que se chama Sylvia Hartman, que criou o Energy EFT, que na realidade foca-se mesmo muito mais na ideia de que estamos a trabalhar com o campo energético e que o campo energético afeta tudo o resto. Afeta a maneira como sentimos, afeta a maneira do nosso comportamento, afeta o nosso pensamento, afeta as nossas ações, o nosso corpo físico, tudo. E eu gosto deste conceito, para mim, quando andei à procura da formação de EFT, achei que isto realmente fazia mesmo muito sentido. Aquilo que está para lá de nós, às vezes não sabemos de onde é que vem. A informação que temos cá, que não sabemos porque é que está guardada dentro de nós, a informação energética que está à nossa volta. Isto é uma maneira boa de trabalhar com um fluxo e um fluxo e um bloqueio energético. Então, é uma abordagem realmente muito prática e muito simples, porque não requer muita análise, ou seja, em vez de pensarmos sobre... sentimos uma questão, fazemos tapping sobre essa questão e deixamos-la ir, ou seja, ela deixa de existir, com mais ou menos trabalho, dependendo da questão. Não é tipo como a senhora que estava à beira da piscina, que foi no minuto que ficou curada, mas com o tempo, ou com algum trabalho, com investigação, o mal-estar, aquilo que nos faz sentir mal, que nos faz ter sensações estranhas, vai desaparecendo. Então, para este trabalho, e para aquilo que eu vou falar aqui, há dois pressupostos básicos, que é as emoções negativas resultam de um evento não resolvido ou bloqueado no sistema energético. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que algo aconteceu na nossa vida, cá fora, não é? Que dentro do nosso sistema energético fez uma espécie de um curto-circuito. Ou seja, algo aconteceu e o choque interno foi tão forte que ficou uma espécie de criámos uma bolha ou uma pedra. Eu gosto de imaginar que o nosso fluxo de energia, que devia ser o nosso circuito elétrico, devia estar sempre a funcionar. Flui. Quanto mais fluir, melhor está. Mas, de algum modo, não se sabe porquê, ninguém sabe ainda porquê, alguma coisa acontece cá fora e uma espécie de cai uma pedra no fluxo do rio. Cai um pedregulho. E depois vão acontecendo coisas destas ao longo da vida, não é? Cai mais uma pedra, depois cai mais outra pedra. Normalmente as pedras, quando são grandes, tendem a acumular mais detritos à volta, porque vão bloqueando o fluxo naquele local. E funcionam muitas vezes como pedras ímã, ou seja, temos coisas que nos vão acontecendo repetidamente
comportamentos nos vão acontecer, pessoas que vão sendo parecidas à nossa volta, vamos construindo padrões de repetição do mesmo tipo de emoção guardada. Por isso, um pouquinho mais pedras. E pedras diferentes em outros sítios, mais à frente, mais atrás, paus, pedras, pedregulhos, sei lá, lixo, muito frio. Que é o acontecer da vida, é o que é normal acontecer assim. E tudo isso vai criando barragens e o fluxo do rio não corre. Ou seja, começamos a sentir-nos mal porque o nosso fluxo que devia estar a correr, não é? Está todo cheio de pedras e coisas bloqueadas. Quanto mais estagnado está, quanto mais pedras e barragens temos, mais a nossa energia está parada e mais situações físicas vamos tendo. Questões físicas, dores, doenças mais graves que primeiro podem ser só sensações meio estranhas de mal-estar, mas depois vão se tornando cada vez, vão se materializando. Digamos que a doença crónica, não estou a falar de uma constipação, mas a doença mais crónica, mais grave, vai-se como se fosse materializando. Vem desde um estado mais energético até à parte mais fisiológica, conforme vai sendo mantida. E há mais detritos na parte que está ligada à criação dessa doença. Porque às vezes isto é também um pouco misterioso, não é? Não é assim tão claro, às vezes, tem que ser investigado. Mas há um sentido. As dores físicas é muito normal. Às vezes temos uma dor no sei onde e não temos diagnóstico nenhum, não há lá nada. Vamos ao médico, fazemos taques, isto e aquilo, e não há lá nada. Mas, realmente, quando começa a haver uma dor física no local, quer dizer que há qualquer coisa que está bloqueada nesse local e que, realmente, com o tempo, irá dar aso, irá criar uma coisa que está realmente diagnosticada fisiologicamente existente. Embora ao início, às vezes, seja só uma... Por que é que eu tenho uma dor aqui? Não tenho cá nada, não é? Então, realmente, o segundo pressuposto é realmente esse, que quanto mais bloqueios existem, mais perturbado fica o sistema energético. Imagina que ele fica realmente muito perturbado e fazer como se fosse... Há uma altura em que fica tão perturbado, em alguns casos, pessoas que realmente têm umas coisas muito difíceis ou têm mais perturbação dentro delas, por algum motivo, não sei, em que realmente parece que até o rio faz ricochete umas coisas nas outras e aquilo está tudo tão denso e tão perturbado que as pessoas estão mesmo bastante mal. Não só, às vezes, perturbações emocionais, tipo as coisas da vida, que ficam muito sem energia, deprimidas, cansadas, cheias de exaustas, cansadas, cheias de raiva. É tudo a acontecer errado. Aquelas alturas em que tudo a acontecer errado na vida. São dessas. Essas alturas em que há muitas pedras para limpar. Não? Porque acontece muita coisa e nós não estamos habilitados hoje em dia, enquanto seres humanos. Eu penso que quando estávamos mais ligados à natureza, a nossa natureza encarregava-se de criar fluxo, ou seja, descarregávamos através dos pés na terra, descarregávamos energia. Hoje em dia já não nos acontece isso, porque usamos sapatos de borracha, estamos isolados, usamos roupa sintética, estamos em sítios cheios de eletromagnetismo à nossa volta, computadores, lâmpadas, e comemos comida que não é muito saudável às vezes, comida poluída também, e isso causa muita tensão também no nosso sistema energético, e não descarregamos. Por isso imagino que também seja uma maneira de nós estarmos hoje em dia muito mais afetados, até emocionalmente, cheios de stress, como se costuma dizer, do que há uns anos atrás, provavelmente. E não estou a falar que as crianças antigamente não morriam quando tinham 6 anos. Isso é uma outra questão, tinha a ver com higiene, é outra questão, não estou a falar disso. Mas eu falar da parte emocional, de sentirmos tão, às vezes tão perturbados. E pode ter a ver com isso, ou seja, o nosso sistema energético não consegue descarregar, estamos isolados, por assim dizer. Então, para esta abordagem que vamos fazer, também partimos de um princípio, que é um pressuposto, que é temos um corpo energético. Uma parte nós não consegue ver, também não consegue sentir, não estamos muito conectados com ele, mas de algum modo ele pode ser medido através daquelas coisas que já vos falei, dos meridianos, do eletromagnetismo do coração, do cérebro. Temos um corpo energético, além do corpo físico, né? Temos um corpo mental, ou do pensamento, temos um corpo etérico, se alguém acredita mais nessa parte, que é mais dirigido para outros assuntos, temos uma parte mais energética. Assim, podemos considerar estas coisas de várias maneiras. Temos um corpo energético. O que quer que seja que energia quer dizer para cada um. Para todas as pessoas, energia quer dizer a mesma coisa. Por isso, corpo energético. E o corpo energético, digamos que tem uma mente energética que está ligada, digamos que à totalidade.
por assim dizer, abarca mais do que nós próprios. É aquilo que algumas pessoas dizem Deus, outras pessoas dizem universo, outras pessoas dizem o todo. Não sei. Essa mente energética que existe em nós está conectada para coisas mais do que aquilo que nós temos consciência. E mesmo em termos físicos ou fisiológicos, sabemos que o nosso cérebro processa e recebe mais informação do que aquela que nós temos consciência. A nossa recepção de informação é... Eu não sei muito porque eu não tenho boa memória para estes separados, mas, tipo, 16 mil milhões de bits de informação e nós acedemos a 800. Pai, em vez de ter 16 milhões, temos 800. É que conseguimos conscientemente dar atenção. Mas o nosso cérebro processa uma quantidade de informação muito grande, muito maior, muito mais do que aquilo que nós temos consciência. Digamos, a esta mente, chamamos mente energética, ou seja, é a parte de nós que processa muita informação e que nós não a entendemos. Porque a nossa mente consciente só apanha assim um bocadinho. Não apanha uma coisa do tamanho desta sala, só apanha este bocadinho aqui. E há um lugar onde a mente consciente encontra esta mente energética e fala geralmente através de metáforas e através de sensações. As sensações sentimos-nas no nosso corpo físico e também no nosso pensamento. As emoções são os sinais que sentimos no nosso corpo. Porque nós sabemos que estamos tristes, ou zangados, ou alegres por alguma coisa que sentimos em nós. Não é um nome, não é uma palavra que nos aparece no pensamento. Sentimos qualquer coisa no corpo e essa informação que sentimos chega ao pensamento e damos-lhe um nome. Isto que eu estou a sentir é isto. Porque sabemos que temos qualquer coisa que nos faz sentir assim. Por isso, a emoção existe no corpo e é um sinal do nosso corpo energético que nos diz como é que nós estamos. Se está tudo bem, se há uma coisa preocupante, se estamos a sentir bem, se nos estamos a sentir mal, se está tudo ok, se há uma sensação estranha que há alguma coisa que pode estar a acontecer ou que vai acontecer de uma determinada maneira. E esta sensação muito subtil chamamos de intuição, não é? O sexto sentido. Mas também o sexto sentido são as sensações mais fortes a que damos o nome. O sexto sentido é este lugar onde a mente consciente encontra a mente energética maior do que nós. É uma espécie de sentir uma coisa que não é bem com só quente ou frio. É uma coisa um pouco diferente. A intuição é uma parte muito importante e nós não damos muitas vezes atenção à nossa intuição. Não somos ensinados a ouvir a nossa intuição. E é uma experiência muito interessante e muito importante. Damos a ouvir as sensações que temos subtis de isto está certo ou está errado. Isto aqui é um sim ou não. Eu acho que isto é um sim ou é um não. Se aquilo que eu vou fazer me dá a sensação de estar certo ou não estar certo. Porque se treinarmos esta atenção, vamos ficando a ter mais confiança na nossa resposta interna. E é bom, porque realmente ficamos com mais informação sobre aquilo que se passa e sobre aquilo que é importante para nós também. Ora bem, aos sinais subtis, como eu já disse, chamamos de intuição. São arrepios, são formigueiros, assim, umas sensações ligeirinhas que não temos um nome especial. É uma sensação, é uma coisinha, as borboletas, uma coisa assim, leve. Depois temos os sinais médios, é que chamamos de emoções. Temos um nome para elas. Estou triste, estou com medo, estou zangado, estou alegre, temos um nome para aquilo que estamos a sentir. De qualquer modo, sentimos uma coisa que está no corpo, não é uma coisa que está só aqui. Há muitas pessoas que hoje em dia não sabem o que é que estão a sentir, não conseguem perceber o que é que estão a sentir e chamam mais ou menos tudo a mesma coisa. Quando são perturbados, chamam ansiedade ou stress, e quando estão bem dizem estou bem, pronto. É uma espécie de uma falta de conexão com aquilo que se sente verdadeiramente por falta de treino. Falta de treino, falta de serem, nós temos ensinados a estarmos em conexão com aquilo que sentimos. Porque realmente estamos ensinados, muitas vezes, isso não é nada. Isso estás a dizer, não fiques triste, não é preciso. Isso não é bem aquilo, não é, estás triste, mas não é preciso estar triste. Estás triste, mas se calhar não estás triste nada, estás outra coisa qualquer. E quando somos ensinados assim a ser desde pequeninos, ficamos muito baralhados com aquilo que sentimos. Então deixamos de sentir para não ficarmos confusos. Há pessoas que realmente deixam um bocado de sentir, não sabem como mudar as coisas que sentem.
Por isso, emoções é este campo também muito vasto de estados, não é? É que temos um nome. E depois realmente temos sinais muito fortes para o campo energético, que são realmente sinais que já são físicos, fisiológicos. Temos dores, normalmente, tem a ver com as dores psicossomáticas, e que realmente é quando o corpo já deu sinais subtis, já deu sinais médios, ninguém deu atenção, então agora vou começar a doer num sítio do corpo para ver se alguém me dá atenção, se faz favor, que eu preciso que alguém me ouça. E é realmente uma chamada de atenção, quando já nada mais funciona, começa a doer. Por isso, as emoções, que são todas estas, desde os subtis até aos fortes, são o sexto sentido e são os sinais que o corpo energético nos envia para nós tomarmos atenção àquilo que se passa connosco. Por isso, as emoções não estão na mente ou na cabeça, não são apenas palavras abstratas. As emoções e aquilo que sentimos está ligado ao nosso corpo físico. Temos que dar atenção àquilo que sentimos no nosso corpo. E agora, como exemplo, pensem para vocês. Quando estão zangados, onde é que sentem a zanga? Põem lá a mão. Ok. Ok, está bem. Ok, está bem. Ok. Então, e quando sentem medo? E alegria? Em todo lado? Vem tudo lá. É que não vem tudo lá. Digamos que há uma espécie de um padrão. Ou seja, há muitas pessoas que têm as emoções ou sentem as coisas no mesmo sítio. Há muitas pessoas que sentem a raiva na garganta, mas há pessoas que sentem a raiva na barriga. No coração, normalmente, há a tristeza, mas também há a alegria. Há pessoas que têm, no último curso em Aveiro, mas sentem a alegria nos pés. Foi super engraçado, porque ela, quando se sentia alegre, ficava com os pés de saltitar. Muito engraçado. Foi a primeira vez que eu vi alguém com alegria nos pés. Achei muito giro. Normalmente a alegria também é no corpo todo, ou assim uma coisa mais difusa. Aquilo achei muito engraçado. Mas realmente há alguns locais que são mais comuns, por assim dizer, acontecem mais vezes. Como a raiva estar no peito, mas não sei o seu nome. A Laura apontou para o joelho, raiva no joelho. Não é joelho, é na ciática. É na ciática, pronto, ok. É um sítio específico para sentir a raiva. Ou seja, aquela sua ciática tem alguma coisa para lhe dizer. Eu sinto porque agora. Quando eu fico zangada, Está bastante ligada, então. Ok. Há pessoas que, quando sentem raiva, ficam com coisas na garganta e tipo. Aqui coisas que não saem, não é? Ficam com a voz a falhar, por exemplo, você tem uma bola pesada e densa aqui na garganta. Ou pessoas que sentem no estômago também. Varia. Todos nós, aquilo que é interessante, todos nós temos sistema energético e todos nós sentimos emoções. Mas para cada um de nós, a emoção não é uma palavra, é uma sensação diferente. E isso é que é interessante ao trabalharmos com pessoas e trabalharmos com nós próprios, é perceber que somos realmente diferentes, não somos exatamente iguais à outra pessoa. E que a emoção, que eu tanto sabia atrás que é uma palavra, não é uma palavra. É alguma coisa que está dentro de nós e que está fisicamente também ligada ao nosso corpo. Não é uma coisa que é só daqui, tipo, vou deixar pôr na cabeça, ou vou arrumar no armário. Não. Fica no nosso corpo. E afeta o nosso corpo físico. Porque realmente a sua raiva está sinal, não é? Depois há pessoas que têm azul. Eu conheço uma pessoa, quando está a falar que se começa a enervar, ataca-lhe o estômago e dá-lhe uma vontade de vomitar. Por exemplo. Começa logo com vômitos, tem que... Mal ela começa a falar, que seja qualquer coisa que quiser, basta ela. Esteja a comer, se ela começar a falar qualquer coisa que quiser. Isso acontece com extrema ansiedade. Acontece também. A extrema ansiedade, ou seja, não sei se é bem ansiedade. Não, a mim, isso é sintoma, acontece quando eu estou extremamente ansiosa. Sim, mas não podemos comparar as nossas reações com as reações dos outros, são diferentes. Eu já tratei pessoas assim, é raiva, às vezes. A raiva, aos nervos, de estar a falar,
as coisas que acontecem. É muita injustiça engolida, provavelmente. E normalmente as pessoas, às vezes, quando têm muita injustiça engolida, têm um grande mal-estar. Embora no estômago também haja outra coisa, possa haver ansiedade, muita preocupação, né? Muita preocupação ansiosa, dá úlceras. Por isso, úlceras muitas vezes têm a ver com a emoção que está guardada e que está permanentemente a funcionar dentro do estômago, por exemplo. Mas normalmente essa parte é muita raiva engolida, é muita coisa que teve que ser metida para dentro, mas que hoje em dia já está tão à flor da pele não, do estômago, que cada vez, cada coisinha está pronto para sair. Uhum. Pois, as nossas emoções têm consequências e estão ligadas ao nosso corpo. Isso é um sinal. Bom, obrigada. Por isso, em relação ao fluxo de energia versus bloqueio de energia, fluxo de energia, ou seja, o bloqueio e a perturbação causam dor emocional, infelicidade, stress, ansiedade, tristeza, depressão, caos completo na nossa vida, tudo a correr mal, acidentes, disparates, comportamento, quer que seja. Fluxo livre. Sentimos bem, sentimos alegria, sentimos prazer de viver, pensamos claramente naquilo que queremos fazer, estamos felizes, conseguimos estar em paz e ter compaixão do outro, estar em sintonia, estar em felicidade, quer que seja. Ou seja, mais fluxo, estarmos tudo aquilo que nós ambicionamos ser e sentir. E percebemos que quando estamos perturbados temos uma data de coisas que é aquele lado negativo. Bloqueio energético, por assim dizer, não está negativo. Okay. Por isso, com o trabalho de EFT, não limpamos só as emoções negativas, mas também melhoramos e aumentamos o fluxo de energia através do corpo, porque é esse o objetivo final. O objetivo final não é só remover, digamos, algumas pedras, mas também colocar mais fluxo neste rio. Quanto mais fluxo e mais corrente tiver o rio, melhor nos sentimos. Tudo corre melhor. E até há algumas pedras que vão se embora sozinhas só com mais fluxo. O que é bom. Não precisamos tirar todas do caminho. Por isso, aí nos vossos papelinhos, na primeira folha que tem os desenhos, aí do lado acima tem assim uma coisa que é um smile, ou assim, uma boquinha a rir. Então, esta é uma escala que nós usamos para, no início, quando começamos a trabalhar, ter mais fácil percebermos como é que nos sentimos. Temos do lado negativo da escala, temos do menos 10 para o 0, menos 10 para o 0, e depois temos para o mais 10. Do menos 10 para o 0 é normalmente os lados negativos, ou seja, é aquilo que nos faz sentir mal. E do 0 para o mais 10 é tudo aquilo que nós podemos crescer para ficar bem. Podemos crescer em bem-estar. Sentimos cada vez melhor. E realmente esta escala é subjetiva, não é igual para todas as pessoas. E aqui não estamos a analisar uma escala geral de situações de toda a humanidade, para se dizer. É uma escala muito pessoal. Por isso, para uma pessoa sente-se mal, mas para ela é ao menos 5, mas para a pessoa do lado, se calhar a mesma coisa pode equivaler ao menos 10. Porque é uma coisa, não há nada certo, não é errado. Para cada pessoa, aquilo que é, está certo. Porque dá apenas conta do estado em que a pessoa está. E mais nada. Por isso, gostava que pensassem na vossa... como teste, pensar no vosso estado de bem-estar. Ou, eu gosto de usar a palavra energia, mas a palavra energia quer dizer coisas diferentes para cada um de nós. Por isso, pode ser energia, pode ser bem-estar, ou alegria, ou uma sensação boa. Pensem, sintam como é que estão nessa sensação boa. A energia é boa porque toda a gente depois responde com a mesma palavra e vamos medindo. Mas pode ser alegria também. O que é que acham? Alegria ou energia? Alegria, muito bem. Então é alegria. Meçam o vosso nível de alegria. Como é que ele está? Está do lado do menos 10 ao 0 ou está do lado do 0 ao mais 10? Nosso nível de alegria. Neste momento. Só pode para si, ainda bem, fantástico. Muito bem, fantástico. Boa.
Qual é o valor? Desculpa. Hã? Disseram que não vi. Está no lado positivo. Ah, sim. Qual é o valor? O valor, posso pôr no meio aqui, como sempre sei. Ok, muito bem, está certo. Eu também tenho raciocínio. Muito Não bem. pensava nisso. Eu estava para o 7. Ok, boa, muito bem. É assim, isto aqui não há certo e não há errado. Isto serve só para nos ajudar também a fazer o trabalho que vamos fazer a seguir. Mais nada. Não estamos todos no mais 5 em termos de alegria. Eu, neste momento, por acaso, não estou assim. Eu estou pai no 5. Sim. Às vezes estou um bocadinho melhor, mas depois estou um bocadinho com dor de cabeça. Tenho vindo a fazer tapping no carro, mas ainda não passou. Ainda estou assim meio. Mas pronto, mais alguém? Eu olhei para o 3, mas assim, do vento, se calhar puxava mais por cima. Não há certo e não há errado. Não podemos. Não há questão em estarmos onde estamos. Eu já estive muitas vezes no menos 10 em termos de alegria. Por isso, no menos 10 não há pior do que isto. É menos 20 até. Já tive alturas em que estive no menos 20. Muito subjetivo. Tem a ver com o conceito que temos de bem-estar. Sim, e tem a ver com a nossa história. Ou seja, numa altura em que todas as pessoas estão mal e que estão habituadas a estar mal, quando estão no 0 até já é bom, não é? Por isso, a questão agora é que eu estou no 5 hoje em dia, mas que é muito diferente do 5 que eu estava quando estava normalmente no menos 20. Por isso, o meu 5 hoje, que vale naquela altura, se calhar eram mais 15. Está aí. Por isso, é muito subjetivo e apenas serve para nos ajudar, não é para julgar. Neste trabalho não há julgamento, não há crítica. A expressão facial é sempre fidedigna quando olhamos a nossa cara ao espelho. Ela transmitirá sempre uma maneira de pensar. É que eu, no meu caso, reconheço assim. Eu analiso assim. Porque quando eu estou mal, eu de repente sinto, visualizo-me com uma cara triste, tensa e com a testa muito enrugada. E já é um alerta para mim que aí temos de fazer o inverso, pelo menos racionalizar a questão e perceber. E se eu estiver bastante bem, eu sinto que a minha cara é sempre mais ou menos sorridente. Mas não sei, é isso que eu queria. Não sei se será assim para toda a gente ou se o tal hábito, às vezes, de pessoas que estão ou sempre muito mal ou não valorizam o bem-estar, pode ser diferente. Eu acho que a expressão facial tem muito a ver com as pessoas. Não podemos medir toda a gente da mesma maneira. Há pessoas que são muito fechadas e guardam tudo lá dentro. Aparentam sempre um determinado estar, que é mais ou menos neutro. Nem às vezes muito bem, nem muito mal. Tem aquela neutralidade. Não sei até que ponto é que por dentro, uma parte, essas pessoas. Eu não conheço outras pessoas, porque cada pessoa é um caso. Não podemos tirar umas pelas outras. Há algumas coisas que são generalizações, mas podemos intuir que pode seguir mais assim ou mais assado, mas eu não gosto, sinceramente eu não gosto de... Mas o contrário, visto da outra parte, até que ponto é que a nossa postura facial pode influenciar, isso aí eu já acredito sempre, pode influenciar o nosso estado a partir de... Se nos experimentarmos para termos uma postura facial de autoconfiança, de sorriso, de bem-estar, eu penso que aí podemos ser formatados mais facilmente para o bem-estar. Se tivermos sempre uma postura muito reticente, muito negativa, muito pessimista, isso até se chama de outra forma em muitas correntes, que é os segredos, isso tudo, pronto, a neurolinguística, tudo isso. Acho que se calhar, visto assim, talvez seja mais comum para todas as pessoas. Isto é, se eu sorrir mais vezes, eu talvez me sinta melhor mais vezes. Eu acho que isso é assim, uma das coisas... Eu também estudei neurolinguística, professor de neurolinguística, e também estudei brevemente isso. Na realidade, aquilo que eu tentei, na altura em que eu estava no menos 20, era que, por mais que eu esforçasse, havia algo que não estava disponível para fazer, porque tinha que ser arrancado a ferros. Ou seja, quando eu estou a fazer uma coisa em muito esforço, gasto imensa energia a tentar contrariar o meu estado interno. Mas realmente na programação neurolinguística há uma metodologia que é a linguagem, a fisiologia e a atenção que alteram o nosso estado psicológico. Mas realmente aquilo que eu senti quando pratiquei isso é que era um desgaste imenso
Porque eu tinha que manter a minha atenção constantemente em manter a pose para eu poder mudar o meu estado. Tinha que manter a pose. Inicialmente deve ser assim. E era muito cansativo. Realmente eu não conseguia, porque nem sempre tinha energia disponível para mim suficiente, porque como estava bastante desarranjada, por assim dizer, é a mesma palavra certa, estava mesmo desarranjada. Não conseguia compor nem gastar mais energia a manter permanentemente foco. Costas direitas, já à frente, não sei quantos. Era muito... Não dava. Mas há pessoas para quem isso funciona. Por isso, não há uma receita igual para toda a gente. Eu sei que esta técnica funciona para toda a gente e ajuda tudo. Mas há pessoas que se curam com copos de água, se acreditam que se curam com copos de água, para elas funciona, está perfeito. Não é? E há pessoas que gostam desse tipo de atitude, do coaching e da programação neurolinguística, e para a frente e para o caminho, mudar a fisiologia, e vão correr 50 km, e fazem não sei quantos, e para elas a vida está toda... Fantástico. Para mim não funciona. Na realidade, é um desgaste muito grande de energia. Mas realmente, se eu por dentro estou toda feita aos bocados, no modo brócolis, toda... E tudo... Eu percebo o que quer dizer. Mudar a fisiologia. Eu sei o que é mudar o conceito da fisiologia. Eu não subentendo porque eu tenho que fazer esforço para isso. Então é assim, se por dentro... Eu lembro-me de ter feito esforço numa fase da minha vida há muitos anos atrás em que eu estava constantemente deprimida por razões, pronto, podem considerar graves, mas e quando comecei a ler nesse sentido e a perceber o que eu tinha de fazer, eu senti-me patética quando me levantava, dei pernas e olhamos ao espelho sobre isso e vemos o copo de água, e eu comecei a fazer isso porque estava tão mal que eu tive que me agarrar a alguma coisa, e eu sentia-me patética inicialmente fazer isso, mas hoje é um estado. Sim, porque entretanto já passou na altura sentir-se patética, foi aquilo que eu senti, se não cola em mim, ou seja, eu vou ter que dizer, é como fazer as frases do Liceu, uma altura que eu tentei fazer as frases do Liceu, eu olhava para o espelho e dizia as frases e dizia, mas isto não faz sentido rigorosamente nenhum para mim. Por isso, eu sei que às vezes trabalhar dessa maneira torna-se complicado, porque temos a gastar mais energia para nos colocar num estado que internamente não faz sentido. E deste modo aqui para me fez mais sentido, porque assim, eu mudei a minha emoção negativa interna e não tive que fazer nada forçado. Veio automaticamente, ou seja, comecei a sentir melhor, tudo o resto veio automático. E deixei ir, foi a sensação interna bloqueada. Pega no problema, exatamente. E liberta, deixa ir. Não estou a meter nada cá à força. Eu também já passei numa fase, quando era mais jovem, isso, e nem percebia muito bem os motivos da minha depressão, não percebia. Sei que andava porque tinha que andar. E fazia as coisas, e as coisas não faziam sentido, não era assim que ia dizer. Tinha que ir para a escola, tinha que fazer aquela rotina e eu fazia. E nem percebia que estava num estado assim como eu estava. Mas sabia os motivos. Não sabia. Nem era adolescente, eu não tinha noção. Não tinha noção. Eu só sei que não era feliz, não. Nada me dava alegria. Isso se analisar hoje consegue Hoje se calhar, sim. Sim, hoje se calhar. Mas eu na altura nem percebi que estava deprimida. Estava crua e fazia o que tinha que fazer. E as coisas não faziam sentido, até que eu era adolescente, portanto eu depois entrei no estado adulta e defini melhor a minha personalidade. E é um bocado isso, a sorrir, anda para a frente, bola para a frente, nem me apetece pentear, não me apetece pentear, apetece-me ir dormir até à última e ir a correr no autocarro, não me chateiem, não me deixem, eu sei lá, eu acho que a história de essa pá, é tipo a borboleta que estava em metamorfose, né? E eu estava mesmo a definir a minha personalidade e nada fazia sentido. Foi essa A adolescência também é uma fase difícil. E então, como é que eu ia olhar para o espelho se me faltava se calhar as minhas amigas que eles me correram bem, eu também não conseguia arranjar alguém que gostasse de mim. Faltavam coisas básicas que eu não olhando para o espelho e não gostava de si. Exatamente. Como é que eu ia fazer isso? Não fazia sentido. Claro. Não fazia sentido. É assim, E quando se eu tivesse um terapeuta na altura, então, se calhar ia me ajudar a fazer a análise do problema, assim, então, mas porquê é que não gosta de mim, porquê é que não gosta de si, porquê é que não se acha bonita? E eu conheço a técnica, eu conheço a Alexandra e eu fiz o curso já. E eu entendo isso, com esta técnica a gente pega um problema e deixam ir.
E nem precisamos de analisar, porque uma coisa que eu passei muitos anos da minha vida foi analisar os problemas. E nunca mais saía deles. Ou seja, analisei, sabia tudo de uma ponta à outra, estudei não sei o que, e nunca mais saía de lá, porque não deixava de me sentir mal. E na realidade, aquilo que eu pensei foi... Aceitamos, não é? Não aceitávamos, que eu pensei, mas eu agora já sei tudo sobre este problema. Antes não sabia, agora já sei tudo, era suposto deixar de me sentir mal. Eu não deixei, então. Como não deixava de sentir mal, continuava com tudo cá dentro. Realmente esse foi o meu processo. Há pessoas que através de uma intervenção com psicólogo ou com psiquiatra, não tanto às vezes, mas ajudam a estruturar o seu pensamento e com isso ficam melhores. E há pessoas que não conseguem fazer isso. É assim, há uma variedade, o mundo está cheio de coisas, está cheio de técnicas, está cheio de maneiras de nos podermos sentir melhor. E há muitas que funcionam para umas pessoas e há coisas que não funcionam para outras. E há coisas que funcionam mais universalmente e eu acho que esta é uma daquelas que funciona mais universalmente, por assim dizer. Por isso, parece-me que é uma boa ajuda para tudo, mas há pessoas que se sentem muito bem e conseguem levar a vida a caminhar na natureza. Perfeito, está certo. Se é assim que funciona para elas, por mim está tudo bem. Não tem que ser um caminho só. Não há uma verdade única. Há muitas maneiras de observar a verdade. E o meu ponto de vista é só enquanto observador. Não é? Eu sou observadora. Não sou... Não somos. Ninguém é dono de nenhuma verdade. Mesmo que eles se intitulam, não são. Por isso... E esses sobretudo é que não são mesmo. Não são. Só não são.